Os nossos pensamentos, eles têm consequências. As ideias, elas movem o mundo, e tudo que nós fazemos hoje, tudo que praticamos hoje em alguma área da vida, existe um pensamento por trás. Muitas vezes aquele pensamento, ele veio de 400, 500, 1000 anos atrás, e a gente precisa ficar ligado, a gente precisa passar esses pensamentos pelo crivo, alguns crivos importantes, e um deles é da razão, para nós compreendermos, entendermos por que determinada comunidade se move de um jeito, por que determinados grupos pensam de um jeito. E isso é uma tarefa importante até para que nós não sejamos induzidos ao erro, ao engano. Maquiavel, esse filósofo, esse personagem controverso, aliás, Maquiavel é considerado como um dos primeiros idealizadores da questão da ciência política. E por isso que nós precisamos desnudar alguns pensamentos de Maquiavel e como essas ideias de Maquiavel elas movem o cenário político. Um dos primeiros pensamentos aqui de Maquiavel diz respeito à questão de o príncipe, como ele estava escrevendo. Quando Maquiavel começou os seus escritos, ele começou a escrever dando conselhos a um determinado príncipe. Maquiavel era um conselheiro de reis. E nesses aconselhamentos de Maquiavel, ele começa a fazer um corte naquilo que nós chamamos de moralidade. Moralidade e política. Moralidade e governo. Eu quero até que você no final aí deixe um comentário. O que você acha? É possível a gente fazer um corte e separar a moralidade de algumas ações que praticamos e principalmente a questão da política? E diga, eu quero saber de você como é que fica, deixa aí nos seus comentários, como é que fica essa questão de nós separarmos a moralidade da política. Pois bem, vamos ao primeiro pensamento aqui de Maquiavel de hoje. Ele diz: é necessário saber disfarçar bem e ser grande simulador e dissimulador. E são tão simples os homens e tanto obedecem às necessidades presentes que aquele que engana encontrará sempre quem se deixa enganar. Olha, a gente pode fazer um destrinchamento aqui desse pensamento de Nicolau Maquiavel. Ele diz que o príncipe, o governante, o político, ele tem que ter essa habilidade de ser um grande simulador e dissimulador também. De ser aquela pessoa que finge alguma coisa que ele não é. E ele disse, por que isso acontece? Ele disse que os homens, as pessoas são muito simples e muitas vezes não imaginam que por trás de todo aquela proposta daquele governante, aquela suposta intenção daquele governante de ajudar, encontra-se um grande disfarce. Na verdade, ele não é aquilo que ele aparenta ser. Em outro momento, nós falamos que Maquiavel ele pensava muito nessa questão de que você, o príncipe, melhor dizendo, tendo uma aparência de virtude, uma aparência de bondade, de moral, era interessante, isso era proveitoso para o seu governo, isso era uma maquiagem para o seu governo. Agora, ele possuir essas qualidades seria, na verdade, um vício, um defeito. Mas para que o príncipe conseguisse ser um dissimulador, conseguisse enganar e esconder suas verdadeiras intenções, era necessário, que aquele que se deixa enganar,
é sempre aquela pessoa que se encaminha para as necessidades presentes. Muitas vezes, essa pessoa que se deixa enganar, ele está pensando apenas no aqui e agora. Ele está pensando muitas vezes não na comunidade. Ele está pensando muito que deve dirigir a sua artilharia de dissimulação, de engano, para ele conseguir os seus objetivos. Maquiavel, ele conta a história, né? Ele conta como exemplo aqui Alexandre VI. Ele diz o seguinte: Alexandre VI não fez outra coisa, não pensou jamais outra coisa senão enganar os homens, e encontrou sempre ocasião para fazê-lo. E não houve nunca outro homem que tivesse maior eloquência no asseverar uma coisa e com mais solenes juramentos a garantisse e menos a observasse do que ele. Um exemplo aqui citado por Maquiavel, de um governante, de um príncipe, que ele faz o mais solene juramento perante a população, faz promessas, mas ele não cumpre essas promessas. Ele diz que um príncipe, para se dar bem, ele precisa aparentar ter algumas qualidades. Agora, possuí-las é um defeito. Então, ele precisa viver na questão das aparências. E por que ele deve viver nas aparências? Então, aí é que precisamos tomar cuidado. No pensamento de Maquiavel, ele diz que os homens, em geral, julgam mais por aquilo que aparenta ser, por aquilo que eles podem tocar. Então, ele diz que o ver é dado a todos, sentir a poucos. Todos veem que você parece ser, poucos sentem o que és. Então, aí existe um gatilho muito forte para o governante dissimular. É aquela coisa que a gente vê bastante, determinados políticos tomando, em época de eleição, de 4 em 4 anos, eles comem na feira, comem pastel na feira, eles vestem a roupa de gari e vão varrer, e é um verdadeiro circo midiático no intuito de enganar, de seduzir e dissimular. Mas aí acontece uma coisa que é preciso evitar. É preciso você evitar que você caia naquela categoria que Maquiavel diz que quem engana, o governante que engana, ele vai encontrar sempre alguém para enganar. Ele vai encontrar sempre um besta, um bobo, para ele enganar. E quantas pessoas que se impressionam com aquela maquiagem daquele político que passa 4 anos atolado no seu gabinete e de 4 em 4 anos ele sai, ele vai na feira, toma café, pega uma criança no braço e faz toda aquela panaceia, aquele circo, e muitas pessoas acreditam nisso. Tem um conselho proveitoso de Jesus. Ele diz: olha, você conhece a árvore pelo fruto. Esse fruto fala de 2 coisas. Primeiro, fala daquilo que eu sou por dentro, aquilo que muitas pessoas não veem. Caráter, é bom que se diga que caráter é aquilo que nós fazemos no escuro, quando não tem ninguém para nos aplaudir. Você fazer o que é certo, mesmo quando todos convergem para que você faça aquilo que é errado. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo hoje sobre o pensamento de Maquiavel. Deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, é muito importante para nós, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Tchau, até o próximo encontro. Tchau e até o próximo encontro.